Olha só, já saímos da Idade Média, né? Já falamos do trovadorismo, muitas e muitas aulas. Lembramos das produções da Idade Média, das cantigas, dos autores chamados de trovadores. E hoje nós estamos já falando de humanismo, que é a época de transição, uma época muito importante. Este é o programa Fica em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero. Fique comigo para mais uma aula, onde nós vamos explorar um pouco mais desse movimento chamado pré-renascentista, tá? Eu trouxe aqui uma figura, você pode acompanhar, é uma figura religiosa, tá? Dentro de uma igreja, e é justamente sob esse aspecto, né? Debaixo desse ponto de vista que nós vamos falar. Bom, gente, como nós sabemos, na época do trovadorismo, na Idade Média, havia sempre um apogeu, havia o apogeu da Igreja Católica, que era a grande senhora feudal e comandava tudo, inclusive o conhecimento. Então, a partir daí, nós vimos uma mudança, um período de transição, obviamente, uma mudança, por quê? Porque o homem passou a ser a personagem principal dessa época de transição, para um novo momento literário, histórico, que é o Renascimento, que é o classicismo, certo? Mas para que esse classicismo aconteça, o terreno, né, teria que ser preparado. E aí essa época a gente chama de humanismo, tá bom? Então, assim, o humanismo renascentista é um movimento intelectual que foi desenvolvido na Europa durante o Renascimento, entre os séculos XIV e XVI. Por que movimento intelectual? Porque trabalha aí nessa época, nós temos grandes nomes da intelectualidade, filósofos, pensadores, que vão fazer com que essa sociedade, então, passe a investigar, passe a refletir sobre determinados conceitos até então aplicados outrora por quem detinha o conhecimento. As escolas, né, elas faziam parte da igreja, ou melhor dizendo, a igreja estava nesse contexto aí do ensino. E tudo que era ensinado, obviamente, era controlado pela igreja. Então, esse humanismo, ele é um movimento também intelectual, certo? Artístico, que aconteceu. E a gente chama também de pré-renascentista. Acompanha ainda aí na sua tela. Foi iniciado em Florença por Francisco Petrarca, inspirado pela antiguidade clássica grega latina, e foi seguido por Dante, tá? E Boccaccio. A falta de informação e o isolamento teriam sido alguns fatores que explicavam a predominância do pensamento religioso. Então, assim, era uma sociedade até então praticamente analfabeta. Quem compunha a classe aqui embaixo da pirâmide? Os servos, os camponeses, que trabalhavam para os senhores feudais. Não havia espaço para eles nas escolas. Os ensinamentos sempre eram destinados à nobreza. Então, a maioria, né, o povo que sustentava essa sociedade, era um povo analfabeto, sem conhecimento e sem instrução. Então, era muito fácil ficar ligado aos ensinamentos da igreja, as doutrinas eclesiásticas, as doutrinas religiosas. Então, era muito fácil ficar, vamos usar essa palavra grosseira, bitolado, acreditar no que os outros dizem. E é por isso que é muito importante nós estudarmos, nós acompanharmos, por exemplo, vários autores acerca de um assunto, para que você não fique sendo mero repetidor do que os outros dizem. Então, investigar, ir além, passou a ser algo possível nessa época aqui, que a gente chama de transição, tá? Vamos avançar. Você pode acompanhar os slides na tela da sua TV, TV Educação, canal 10.2, na plataforma Gonçalves Dias aí no YouTube. Aí você pode usar o seu computador, o seu smartphone, o seu tablet, o equipamento eletrônico disponível que você tiver para acompanhar as nossas aulas. Vamos seguir? Aqui eu tenho a foto do Petrarca, que eu acabei de falar. Ele era poeta, orador, escritor, humanista, italiano e um dos precursores do Renascimento italiano e fundador do humanismo, tá? Ele vai trazer a fixação do soneto, tá? Que é o poema formado por 14 versos.
Até então, gente, outra coisa importante também que nós já falamos é a rigidez, a metrificação dos versos e a quantidade de versos dentro de uma estrofe. Então, o Petrarca, ele traz o soneto, que são poemas escritos com 4 estrofes. 2 com 4 versos, nós chamamos de 2 quartetos, e 2 tercetos. E aí você vai ver que quando inicia-se o classicismo, é com esse doce estilo novo, que é o soneto, que é trazido por Sá de Miranda a Portugal, tá? Aqui é a questão da influência. O Petrarca, ele é um influenciador, ele é o fundador do humanismo, mas ele é italiano. E nós estamos estudando a literatura portuguesa. Porém, é importante frisar que esses movimentos nascem em outros ambientes. E os artistas e os estudiosos, as pessoas responsáveis pelo conhecimento, estudam, aprofundam, conhecem, discutem, né? Vão discutir em grupos, e aí eles trazem para suas terras de origem aquele estilo, aquele movimento, e assim se inicia o movimento literário, tá bom? Nestas esferas, os ensinamentos de novas disciplinas, como poesia, história, filosofia e a interpretação do cristianismo, usando como base as ideias de Platão, foram premissas para as novas formas de pensar e estilos de época. O ideal humanista de expansão de todo o conhecimento foi impulsionado pelo desenvolvimento da imprensa em 1455 por Johannes Gutenberg, em Moguntia, na Alemanha. Olha só as contribuições que eu acabei de falar de outros países. A imprensa foi inventada na Alemanha. E isso fez o quê? Com que esse conhecimento, até então monopolizado, pudesse ser dispersado. Olha só, interessante que eu falei que ensinamentos como poesia, interpretação do cristianismo. Isso significa dizer que o cristianismo poderia ser lido, ser meditado, sob um ponto de vista diferente. Vale lembrar também, gente, que nessa época aconteceu a reforma, tá? Vai acontecer aqui a reforma protestante, quando as pessoas passam a ter acesso à Bíblia. Até então, monopolizada pela igreja. Então, vocês vão estudar, já viram isso com certeza em história, né, de uma forma mais aprofundada, que as missas eram celebradas em latim, uma língua que era muito desconhecida da sociedade. Então, não se sabia nem o que os padres, nem o que o clero estava dizendo na hora das celebrações. Então, nessa época aqui, você pode ver, ensinamento de novas disciplinas, significa que elas não eram estudadas. Que disciplinas eram essas? Filosofia, disciplinas importantes até hoje, para que a gente não fique, como eu já disse, como meros repetidores do que os outros dizem. O objetivo dessa investigação é fazer com que a gente reflita, leia um autor, interprete suas palavras. O que ele está querendo dizer com aquilo? Será que ele tem razão? Para isso existem outros autores a serem lidos, a serem estudados, a serem interpretados, para que nós formemos a nossa opinião crítica a respeito de determinados assuntos, quantos assuntos forem necessários, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem bem sombria, tá? Bem sombria mesmo. Você vê aí que o tempo está fechado, parece até que vai chover, e a gente tem um castelo. Se a gente tem um castelo, a gente tem, fala de idade média. Se está tudo escuro, significa dizer que está escuro. E se está escuro, tem ausência de luz. Sabe por que eu trouxe essa imagem? Para explicitar para vocês que a Idade Média também é conhecida como Idade das Trevas. Estranho, né? Por quê? Porque se o conhecimento era limitado, a mente também era limitada. E aquilo que a gente não conhece, uma estrada que você não conhece, uma estrada que você não explora, a gente vai falar figuramente que ela é escura, não tem luz, não tem ideia, não tem pensamento lógico, não tem essa propagação das nossas opiniões, ok?
Então, olha só. Os humanistas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas e defendiam que o homem não dependia da vontade divina para traçar o seu caminho. Pensamentos como este pode ser encontrado em obras como o Discurso sobre a Dignidade do Homem, de Giovanni Pico della Mirandola. Olha só, a gente está agora vivendo um momento antropocentrista e os humanistas defendiam que nem tudo dependia da vontade divina. O homem não dependia da vontade divina para traçar o seu caminho. Muita gente pensa assim. Isso, gente, não quer dizer que a gente deva ter uma vida desregrada, uma vida ao nosso bel prazer. Não é isso. Era a forma como, quero que vocês entendam o seguinte, a forma como a igreja conduziu por muitos e muitos anos a sociedade, por uma questão de domínio, por uma questão de monopólio do ensino, fez com que o homem despertasse para um outro lado. Até porque a figura de Deus, mostrada nessa época pelas instituições religiosas ou pela instituição religiosa, trazia uma característica ruim, certo? Então, a partir do momento em que o homem busca esse conhecimento, o homem humanista, o homem antropocêntrico, a partir do momento que ele entende que ele sim é o centro de tudo e não mais Deus e não mais certas explicações encontradas pela vontade divina, a partir daí o homem muda de comportamento. E se ele muda de comportamento, é natural que ele pense desse jeito, que nem tudo vai depender de Deus. Então, se o homem tem capacidade de descobrir e de investigar e descobrir novas coisas, até então obscuras, essa idade das trevas tem que passar. A partir de agora, eu tenho um caminho a seguir. E aí, vem essa obra aqui, tá? Pensamentos de que nem tudo depende da vontade divina, são difundidos na obra Discurso sobre a Dignidade do Homem, de Giovanni Pico della Mirandola. Olha a foto dele aqui, ó. Ele é filósofo, considerado um dos representantes mais importantes do humanismo renascentista. Sua tese era de que o homem, como ser racional, ter capacidade para fazer escolhas. Isso é verdade, né? A nossa vida, ela é repleta de escolhas. Só que as nossas escolhas também terão consequências. E outra coisa, o objetivo não era virar as costas para Deus, mas sim dar mais ênfase, mais importância àquilo que o homem tinha dentro de si. Né? Lembrando que nessa época, eu já falei, as grandes navegações aconteceram, descobriram também que não era a Terra o centro do universo, assim, o Sol, descobriram que a Terra não era uma superfície plana, um pensamento que nos dias de hoje foi assim fomentado novamente, mas aí a gente tem a ciência para explicar e refutar ideias que não vão ter como eu vou dizer, ideias não positivistas, ideias sem explicação científica, tá bom? Então, aqui, a partir daqui, o homem passa a ter assim, uma nova postura. Por isso que é humanismo, homem, antropocêntrico. Outra coisa importante, eu falei da descoberta da América por Cristóvão Colombo, eu já falei das grandes navegações também de Portugal, aqui eu já tenho um pouco mais à frente, o Brasil vai ser descoberto, vai ser colônia de Portugal, a nossa história literária vai começar um pouquinho mais lá na frente, mas antes disso a gente tem esse renascimento, humanismo renascentista, preparando para o renascimento. O que o nome está dizendo? Renascimento, renascer. Vai ser um movimento que vai acontecer na Europa, tá? Onde vai ter renascimento das ideias, renascimento do comportamento, filosofia, tudo junto, história, arte. Por quê? Porque o homem renasce. Eu estou saindo da idade das trevas, estou avançando para o momento homem, como centro desse universo. A publicação e divulgação de textos acelerou com um enorme crescimento do número de livros em circulação. No século XV, o movimento espalha-se por todo o continente. O desenvolvimento da imprensa multiplicou as edições em línguas nativas, língua materna, também chamada de língua nativa. É a primeira língua que uma criança aprende, que geralmente corresponde ao grupo étnico-linguístico, com que o indivíduo se identifica culturalmente.
Então, aqui a gente tem aqui uma grande invenção, que é a invenção da prensa. Hoje a gente chama de imprensa, mas porque vem da prensa. O Gutenberg, eu já falei dele, ele inventou um aparelho, não, eu não vou chamar de aparelho, né, porque naquela época não era aparelho, mas eu vou dizer o quê daquilo? Uma máquina. Uma máquina capaz de reproduzir textos em papel. Até então era algo muito difícil. Então, para se escrever uma carta, eu precisaria botar ali na peninha, tinta, né, e tal. E era à mão. Agora eu tenho uma forma de reproduzir esses pensamentos. Gente, eu estou falando de uma época de descobertas, uma época de grandes reflexões, uma época de publicações. Então, o Gutenberg traz esse grande avanço para a época. Olha só, acompanhe aí, que é uma prensa. Você pode observar que tem um móvel, né? E algo aberto assim, igual a bandeja de uma impressora. Parece, né? A bandeja de uma impressora. Aí você tem no meio um instrumentozinho, um objeto, que é cheio de letras. Um lugar para colocar as letras. Então, eles formavam as palavras, colocavam nesse objeto, e aí colocava-se uma folha de papel, e essa que eu falei que parece uma bandeja de computador, de impressora, ela desce sobre essa parte que está embaixo, pintadinha, e tudo que estava escrito, pintadinho, vai passar para o papel. Aí a gente tem, eu posso dizer, a máquina de Xerox da época, para contextualizar, né? Hoje a gente chama Xerox, você sabe que a máquina é uma xerocopiadora. E quando chegou aqui no Brasil essa febre de tirar Xerox, a gente tinha uma marca de xerocopiadora, de fotocopiadora, na verdade, aquilo é uma fotocópia. Aí a gente usa a figura de linguagem, onde você troca a marca pelo produto. E hoje a gente tem o nome Xerox atribuído a quê? A xerocopiar. Na verdade, é fotocopiar. Então, aqui, essa máquina era a Xerox da época, certo? E aí, como eu tenho agora uma forma de reproduzir os textos, obviamente, eu tenho como reproduzir ideias. Eu tenho como reproduzir pensamentos. E isso revolucionou a época em 1455. Então, aquela história de que a Terra é uma superfície plana foi impressa em livros. Aquela história de que o centro do universo é o Sol e não a Terra, né, no sistema planetário, passou a ser impresso, difundido, pensamentos espalhados. Igual essas mensagens aí, hoje em dia a gente tem o WhatsApp. Já imaginaram daqui a quantos anos, daqui a 100 anos, nós nem estivermos mais aqui na Terra, né? Já estivermos em outro plano, já tivermos morrido. As gerações futuras vão falar do WhatsApp, porque certamente haverá outra forma mais rápida, mais instantânea de se enviar mensagem, né? Talvez os alunos do futuro, daqui a 100 anos, não assistam videoaulas como vocês estão nos assistindo agora. Quem sabe é um pontinho, igual aqueles filmes de ficção científica que a gente coloca ali um pontinho e aparece a imagem e tal, enfim. Então a prensa aí revolucionou a época, tá? Então a invenção da prensa móvel por Gutenberg, você já sabe, revolucionou a época e foi capaz de trazer essas ideias a serem difundidas em todo um espaço de tempo mais curto, tá bom? Então a invenção da imprensa móvel, a invenção de Gutenberg, permitiu a produção e distribuição de livros a custo reduzido, assegurando a ampla disseminação de ideias humanistas e o desenvolvimento do sentido crítico contra o magister de Fichte, o argumento de autoridade medieval, certo? E a partir daí, a gente vai ter a criação de universidades, a gente vai ter, como eu já falei e já repeti, a ampliação do conhecimento. Você pode acompanhar, tá? A multiplicação de universidades, escolas como Louvaina, Siena, Alcalá, de Henares, Coimbra, escolas do século XV, e tudo isso foi contribuinte largamente para a expansão do humanismo em toda a Europa, tá? E o humanismo renascentista trouxe à tona questões relacionadas com a individualidade,
do ser humano, bem como de suas emoções. É muita emoção para se estudar. Por isso, a gente fica por aqui e continua em outro momento. Compliquei?